Esse é Putin com o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Esse é Putin com o Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. Era 31 de dezembro de 1999, quando Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética, renunciava diante de problemas de saúde e índices baixíssimos de popularidade. Vladimir Putin, que na época ocupava o cargo de primeiro-ministro, assumia oficialmente a presidência do país pela primeira vez, mas essa definitivamente não seria a última. Desde então, Putin transformou a Rússia numa espécie de autocracia, invadiu 2 de seus países vizinhos e ex-membros da extinta União Soviética, e estreitou laços com países como a Síria e Irã, se posicionando contra o avanço da influência norte-americana. Ex-agente da KGB, o temido serviço de inteligência soviético que existiu entre os anos 1954 e 1991, Putin é advogado por formação, mas trabalhou como espião da agência de inteligência por mais de 15 anos. Com um estilo de governo que mais se assemelha a uma mistura entre o absolutismo das antigas famílias imperiais russas e a implacável máquina de propaganda soviética, Putin tem sido descrito por muitos como czar do século XXI, governando um país que de democrático não tem nada. Controlando com mãos de ferro a população de um país cuja imprensa está praticamente toda nas mãos de um grupo de oligarcas que mantém laços estreitos com ele. Putin reprime e passa por cima de qualquer um que critique seu governo ou que ameace a sua permanência nele, inclusive os próprios oligarcas. Mais de 20 anos se passaram desde a fatídica renúncia de Yeltsin em 1999, mas Putin continua no poder. De lá para cá, os Estados Unidos foram governados por 4 presidentes diferentes, enquanto a Rússia segue sob as ordens de Putin. Uma vez no poder, ele se valeu de sucessivas manobras para se manter nele pelo máximo de tempo possível, o que vem acontecendo até hoje. Através de uma política que envolve manipulação, repressão e um grupo poderoso de aliados, Putin pode passar mais tempo no poder do que o próprio Stalin. A ascensão de Putin coincide com a queda da figura de Boris Yeltsin, mas para entender como Putin realmente chegou ao poder e como ele pode se manter lá até 2036, a gente precisa voltar um pouco a fita e entender a sua história, além dos motivos que levaram ao caos que sucedeu o fim da União Soviética e os eventos que culminaram na renúncia de Yeltsin. Putin nasceu em outubro de 1952 na ex-cidade soviética de Leningrado, hoje conhecida como São Petersburgo, 7 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tanto seu pai quanto sua mãe, um casal de operários, sobreviveram aos horrores da Segunda Guerra, em especial ao terror dos nazistas. A Segunda Guerra deixou a União Soviética devastada. Após invadir países como a Áustria e a Polônia, Hitler autorizou a invasão da União Soviética, que até então era neutra no conflito. Isso fez com que o bloco fosse praticamente obrigado a entrar na guerra travada pelos alemães, o que levou a uma série de batalhas sangrentas entre alemães e soviéticos. Ao lado da França, Inglaterra e Estados Unidos, a União Soviética fez parte dos Aliados, o grupo de países que juntos lutaram em vencer um eixo, grupo formado por Alemanha, Itália e Japão. Seu pai, Vladimir Spiridonovich Putin, inclusive, foi um veterano de guerra que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos de sua unidade a voltar vivo para casa, apesar de ter convivido o resto de sua vida com sequelas deixadas por ferimentos feitos por estilhaços. Putin conta em um de seus livros que seu pai teve as pernas explodidas por um ataque suicida durante uma missão na Segunda Guerra. Já sua mãe sobreviveu ao terrível cerco de Leningrado, parte da chamada Operação Barbarossa, que tinha como objetivo a invasão da União Soviética por parte da Alemanha nazista, muito embora os 2 países tenham assinado um pacto de não agressão alguns anos antes. O cerco de Leningrado ficou conhecido como um dos episódios mais cruéis e sangrentos da história. Ignorando totalmente o acordo firmado entre a Alemanha e a União Soviética 2 anos antes, Hitler autorizou a invasão da União Soviética em 1941. Dentre as razões que os nazistas utilizaram para justificar a invasão estava a expansão do espaço vital, um conceito diabólico elaborado pelos nazistas e utilizado diversas vezes como justificativa para invadir outros países ao longo do curso da Segunda Guerra Mundial. Na prática, a Alemanha não tinha condições de sustentar por muito mais tempo a guerra que ela mesma havia iniciado, e por isso precisava de muitos dos recursos presentes na União Soviética, como petróleo e minérios. Com isso, um dos alvos da Operação Barbarossa foi a cidade de Leningrado, onde os pais de Putin viviam na época. Após um tempo de luta armada, a estratégia dos alemães mudou e as ordens passaram a ser para cercar a cidade e impedir que qualquer coisa ou pessoa entrasse ou saísse de lá. O objetivo era matar os soviéticos de fome.
Por quase 900 dias, Leningrado ficou sem acesso a comida ou água tratada. Uma terrível fome generalizada se instalou. Os adultos não conseguiam comer mais do que 250 gramas de pão por dia. A porção para crianças e idosos era menor ainda. Somado a isso, o rigoroso inverno russo contribuiu para que os que não morreram de fome ou sede morressem de frio. Durante o cerco de Leningrado, do qual a mãe de Putin sobreviveu, quase 1 milhão de pessoas morreram como consequência direta ou indireta das ações dos nazistas. O desespero foi tanto que nessa época foram registrados cerca de 2.000 casos de canibalismo. Em um dos livros que escreveu, Putin conta que sua mãe chegou a desmaiar de fome. As pessoas acharam que ela havia morrido e colocaram seu corpo junto aos outros corpos, quando enfim ela acordou e, de acordo com Putin, por algum milagre, sobreviveu. Putin foi o mais novo de 3 irmãos, 2 dos quais morreram ainda na infância, antes de Putin nascer. E como a maioria dos cidadãos soviéticos da época, ele também nasceu em família pobre e teve uma infância bastante modesta, sem luxos. Putin vivia com seus pais em um pequeno cômodo de um apartamento compartilhado. Eles não tinham sequer água quente ou um banheiro minimamente decente. Usavam um banheiro que ficava perto de uma escada estragada e coberta de buracos. Como passatempo, ele e seus colegas perturbavam os ratos que viviam nas escadas de seu apartamento. Nessa época, Putin conta ter recebido uma lição sobre o que pode acontecer se você pressionar demais seus inimigos. Ele conta que uma vez viu um rato enorme e o perseguiu pelo corredor, até finalmente deixar o rato sem saída. Sem ter para onde ir, o rato pulou de volta nele. Ele conta que ficou surpreso e assustado, porque agora era o rato que perseguia ele. Sua mãe varria as ruas, limpava equipamentos de laboratório e fazia outros tipos de trabalhos simples, em troca de quantias baixíssimas de dinheiro. Durante a infância, Putin foi uma criança extremamente temperamental. Ele costumava ignorar as atividades escolares, jogava apagadores em seus colegas e brigava com seu professor de educação física constantemente. Apesar de não ser um bom aluno nessa época, ele tinha um desempenho excepcional em história e alemão. Na 6ª série, seu desempenho melhorou significativamente, o que fez com que, durante o ensino médio, Putin se tornasse um aluno exemplar. Tanto que ele foi aceito numa escola prestigiada e logo se tornou um aluno além da média. Daí em diante, sua vida seria marcada por um alto desempenho em praticamente tudo o que se predispôs a fazer. Com o fim da guerra, em 1945, nascia uma nova ordem mundial com 2 superpotências que dominaram o cenário global pelas próximas 4 décadas. De um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética. Era o início de um novo capítulo na história recente ao qual Putin assistiria em primeira mão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética alçaram ao posto das 2 maiores superpotências da época e travaram um conflito ideológico que ficou conhecido como Guerra Fria. Devido ao fato de os 2 países serem também as 2 maiores potências nucleares da época, um conflito por ar, terra ou mar se tornou impossível, com base no princípio da aniquilação mútua, onde numa guerra como essa não permitiria a existência de um vencedor. Por ter se envolvido em muitas brigas durante a adolescência, Putin acabou se dedicando aos esportes. Ele passou a lutar sambo, um esporte de combate desenvolvido pelo Exército Vermelho ainda nos anos 20, além de ter se tornado faixa preta em judô. Sua paixão pelo judô é tão grande que ele chegou até mesmo a escrever um livro inteiro sobre o assunto, com a ajuda de mais 2 escritores. Ao terminar a escola, Putin ingressou no curso de Direito, onde se formou pela atual Universidade Estatal de São Petersburgo. Lá, ele conheceu uma figura que mudaria completamente a forma como ele se relacionaria com a política, e que definiria o futuro da Rússia na virada do século. Anatoly Sobchak era professor de Direito Empresarial na mesma faculdade em que Putin estudava. Os 2 se conheceram e desenvolveram uma amizade que alavancaria a carreira política de Putin alguns anos depois. Foi logo depois da faculdade que Putin entrou para a KGB, o serviço de inteligência soviético que também atuava como polícia secreta. Seus anos de juventude coincidiram com o apogeu da União Soviética e o auge da Guerra Fria, marcada por disputas no campo da ciência e tecnologia, além da corrida armamentista e da corrida espacial. Durante esse período, agências de inteligência como a CIA e a KGB tinham um prestígio muito grande, por isso não é surpresa que o sonho de Putin, assim como o de muitos jovens soviéticos da época, fosse entrar para a KGB. O Comitê de Segurança do Estado, conhecido pela sigla KGB, foi o impiedoso serviço de inteligência soviético. Sua função era assegurar os interesses do Estado, fossem quais fossem. Isso incluía perseguir dissidentes e vigiar a população, esmagar opositores e manter a imagem do governo a qualquer custo, muitas vezes se valendo de métodos violentos e de operações disfarçadas. A KGB foi um exemplo prático da crença de que os fins justificam os meios.
tudo feito por ela era orquestrado